A Fortaleza de Maputo é um dos principais monumentos históricos da cidade de Maputo. Com uma história que remonta aos finais do século XVIII, no contexto da presença portuguesa em Moçambique, a Fortaleza é um dos principais cartões de visita da cidade. Moisés Timba é gerente da Fortaleza desde 2018, mas trabalha na equipe que preserva o monumento desde 2013. Na verdade, a visão foi da minha gestora, minha diretora. Quando fui transferido dos recursos humanos, trabalhava na área de gestão dos documentos, preservação física documental em si. E havia uma falta de pessoal nos espaços culturais. Então, ela que apreciou o meu currículo, o trabalho do fim do curso, e achou que ia me integrar muito bem na área cultural. Me enviou para a Fortaleza de Maputo para trabalhar como investigador. O primeiro desafio foi a produção de um catálogo, que era para estudarmos todas as coleções que existiam aqui. E a partir do interesse despertado ali, então acabou me convidando. Com mais de 10 anos de trabalho na Fortaleza, o curador explica que o monumento evoluiu ao longo dos anos e viu sua finalidade mudar com o passar dos tempos. Fortaleza funcionou, em certa medida, como uma feitoria, um espaço onde também desenvolvia-se atividades comerciais. Funcionou também como um instrumento, uma construção de defesa. Com o tempo e os desafios que a Fortaleza foi atravessando ainda no período colonial, ela suscitou a necessidade da sua reconstrução e já em 1955 passa a ter uma nova função. Além de ser uma fortaleza anteriormente e uma função de aquartelamento militar, ela funcionou também como um museu histórico militar. Depois desse período, também houve um projeto de ocupação ou de transformação do Museu Histórico Militar em um museu da história, da ocupação e resistência. No pátio da Fortaleza, vê-se algumas peças que restam do seu passado histórico militar, como canhões, balas, metralhadoras e carruagens de guerra. Encontra-se ainda a estátua de Mozinho de Albuquerque, o militar e explorador português do século XIX. Mas por que será? A figura de Mozinho de Albuquerque é incontornável para a história da ocupação colonial no nosso território, principalmente nos finais do século XIX. Quando falamos de Mozinho de Albuquerque, estamos a falar também de outras figuras associadas à época, como Antônio Enes, o próprio Ngungunyane. Então, são figuras essas que a Fortaleza foi identificada como um local que auxiliaria na compreensão, na interpretação desses fatos históricos associados com a ocupação do nosso território. Aqui jazem também os restos mortais de Ngungunyane, o último imperador de Gaza e um dos principais líderes da resistência contra a dominação colonial em Moçambique. Nesse espaço, a urna, ela não só serve para a família direta de Ngungunyane, mas serve também para os moçambicanos. São fatos ligados com a nossa história, com a nossa identidade e também com a nossa cultura. E através da urna temos a possibilidade de fazermos a interpretação do monumento, referir aspectos específicos de Ngungunyane, desenvolvermos temáticas, atividades, exposições, entre outras, que acabam contribuindo para o cumprimento do processo do ensino. Então, o visitante ou estudante que visita a Fortaleza quer saber um pouco sobre a resistência. Além de falarmos sobre a resistência, temos alguns artefatos, temos elementos simbólicos, materiais que podem serem colocados à disposição. Devido ao seu papel no turismo e na promoção da cultura e história local, a Fortaleza tem uma relevância econômica significativa,
sendo que anualmente ela recebe mais de 22 mil visitantes. Que é difícil contornar a cidade sem visitar a fortaleza. Ela, de certa forma, acaba contribuindo para a atração do público turista, não só o estrangeiro, mas também o local, e dinamiza uma cadeia de atividades, olhando para o setor das artes plásticas, olhando para o setor hoteleiro, olhando para o setor da restauração, porque aquele turista, quando vem aqui, tem que ter um espaço para dormir, tem que comprar um objeto de recordação, tem que comer. Então, a gastronomia, o mercado local, o setor do transporte, os guias, todos são galvanizados. Nos últimos tempos, essa parte da cidade sofreu grandes mudanças devido ao crescimento da região. No início, o monumento ficava em um campo aberto, mas hoje encontra-se rodeado de grandes construções, o que preocupa o curador. Geralmente, os monumentos, os museus têm uma zona tampão, e essa zona tampão contribui para a preservação do espaço envolvente e, consequentemente, também do próprio monumento. O desenvolvimento do turismo, do comércio informal na nossa cidade, a pressão do setor do transporte, acaba pressionando os monumentos que estão localizados numa zona histórica da cidade. É o caso da Fortaleza. Para preservar os artefatos que a Fortaleza possui e permitir que as gerações vindouras possam ver, há uma série de ações que estão a ser levadas a cabo. A definição de normas sobre a organização e o funcionamento e como usufruir deste patrimônio é parte integrante dessa estratégia da preservação do patrimônio. O treinamento e a capacitação do pessoal que trabalha no local, desde o pessoal de segurança, pessoal da interpretação, das atividades educativas, entre outros, para ter uma sensibilidade sobre a preservação do patrimônio. A planta quadrangular, erguida em alvenaria de pedra avermelhada, é garantida e protegida por lei como parte integrante do patrimônio cultural moçambicano.